Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e vamos buscar da presença do Pai. Aqui teremos um tempo de oração, aqui teremos a partilha da palavra, exercícios preciosos para nos aproximarmos do Pai e bebermos da sabedoria que vem do alto, que vem dele, do seu altar. E eu quero acolher você com um versículo da palavra de Deus. Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, o versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Esse é um texto bíblico, é um versículo bíblico que a gente precisa ter em nossa mente. O mais interessante é saber em que contexto Daniel fez isso. A escritura que se refere aqui era um documento assinado pelo rei que levaria à condenação, levaria à cova dos leões todo aquele que se prostrasse, que fizesse petições, ou seja, fizesse orações a algum Deus que não fosse ao rei. Daniel, quando soube daquilo, o detalhe é que aquilo poderia levá-lo à morte. Sabe aquela notícia terrível que a gente recebe, aquele diagnóstico que vem para nos derrubar, que vem para nos dizer que não tem saída, que vem para nos dizer que não tem cura, que vem para nos dizer que é um tumor maligno, que é uma doença que não tem cura, que é um impossível diante de nós. É aquele dado de um advogado ou da justiça, que você está encrencado, que você não tem saída. Enfim, uma notícia terrível. Mas Daniel, ele não se revolta, ele não briga com Deus. Ele não se revolta contra aqueles que fizeram toda a armadilha para que essa escritura fosse assinada. Não, ele se prostra diante de seu Deus em oração. 3 vezes ao dia, de joelhos, dando graças diante de Deus. Ele sabia que a sua vida não estava na mão do rei. Ele sabia que a sua vida estava na mão de Deus. Nossa vida não está na mão de um juiz, não está na mão do médico, de um malandro qualquer, de um bandido qualquer, não. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Se eu adorar, se eu me prostrar, impossíveis serão vencidos. Então, independente da situação, ore, clame. O Senhor é fiel. E do Senhor que vem livramento. É do Senhor que vem a cura. É do Senhor que vem a vitória, porque Ele é Deus da vida. E Ele nos ama. Amém? Vamos orar a esse Deus. Converse com Ele. Comece esse exercício de buscar ao Senhor, se consagrar a Ele, dar graças. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, te louvando, te dando graças, porque Tu tens cuidado de nós. Tu és Deus. A Tua generosidade, o Teu amor, o Teu cuidado são tão reais, tão palpáveis sobre nossa vida. E nós Te louvamos. Nós Te damos graças por tudo que somos, tudo que temos, porque sabemos que tudo vem de Ti, como bênção, como graça que é derramada sobre nós. Obrigado, Paizinho. É nas Tuas mãos que nós entregamos esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra. Nós queremos, Paizinho, nos prostrar diante de Ti, buscar da Tua presença, buscar da Tua sabedoria, buscar do Teu milagre, Jesus. É por isso que nós colocamos desde já cada família, cada pessoa
que está sendo alcançado através dessa live, desse vídeo. Tu sabes e conheces o coração de cada um. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti. Em que área de nossa vida nós precisamos da Tua unção, da Tua bênção, do Teu toque restaurador e curador. Tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações. Ouça as orações que Teus filhos, Tuas filhas estão colocando diante de Ti, Paizinho. E sobre nós derrame a Tua bênção, a Tua paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Anglicana Santa Semente, nossa programação da semana, toda quarta-feira, através desta página, Anglicana Santa Semente, do Instagram. Nós temos essa live. Depois ela é postada no espaço, nossa página do Facebook, facebook.com/barra Anglicana Santa Semente. E também no nosso canal no YouTube, Igreja Santa Semente. Então, nossa saudação, tem irmãos da igreja que acompanham naquele espaço. Nossa saudação é que Jesus esteja abençoando a todos que nos acompanham através desses espaços que não é ao vivo. Aqui mesmo, Dona Diva está conectada, Jesus abençoe seu lar. Mas lá, no último, nós recebemos a mensagem do Alex, Tamires, família, Antonella. Nós também recebemos a mensagem através da página do YouTube da Dona Diolina. No Facebook, que eu me lembro, o pessoal, Dona Deia, que também nos acompanha naquele espaço. Enfim, mande mensagens lá, onde você estiver assistindo, ouvindo este vídeo, seja no Facebook ou no YouTube, para que a gente possa estar orando diretamente por você, falando, pedindo das bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre sua família. Boa noite, Celina, família, pessoal lá de Erechim. Jesus abençoe o vosso lar. Então, essa live acontece toda quarta-feira, 19 horas, através da página instagram.com/barra Anglicana Santa Semente, e depois é publicada então na facebook.com/barra Anglicana Santa Semente e também no YouTube, Igreja Santa Semente. Todo domingo, nós nos encontramos para buscar da presença do Senhor, cultuar ao Senhor. É um encontro festivo, encontro celebrativo da Anglicana Santa Semente, nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22. Todo domingo, 9 horas, lá estamos para adorar e celebrar ao Senhor. E também durante a semana acontecem reuniões ou encontros de oração nas casas. Você pode também estar acolhendo um desses momentos para estudarmos a palavra e pedirmos a bênção do Senhor sobre seu lar e sua família. Inclusive é possível fazer usando os mecanismos aí eletrônicos, fazer em outras cidades, para a gente estar dando primeiros passos aí, buscando a presença de Deus e da bênção de Deus sobre nossos lares. Ontem nós tivemos um momento importante em nossa igreja. Nós estivemos reunidos como liderança da igreja, avaliando, sonhando, planejando, e nós já estamos planejando a nossa conferência da virada, o que era a semana da virada, só que como a gente faz somente 2 noites e o domingo, sexta, sábado e domingo, a gente vai denominar assim a conferência da virada. São 2 noites e o domingo, onde nós celebraremos o culto de Natal. Então será dia 22, sexta-feira, dia 23, sábado, às 20 horas, e o domingo 24, que é a véspera do Natal, né? Nós celebramos o culto 9 horas normalmente, e depois almoçamos juntos, celebramos o Natal em família. E é interessante lembrar que antes dessa celebração nós estaremos em Erechim. O pessoal de Erechim que está conectado com a gente vai estar em Erechim. Divulguemos aí entre nossos queridos, porque nós vamos ter um momento celebrativo aí em Erechim. Vamos celebrar o primeiro aninho
da Maria Alice, que foi batizada ano passado, mas vamos estar celebrando o culto que é aberto a qualquer pessoa que desejar estar com a gente celebrando, tá? Então, Erechim, dia 17, se não me perco aqui nas datas, dia 17 de dezembro estaremos celebrando o culto aí, bem próximo, né? Bem próximo, 16 quilômetros da cidade de Erechim, na chácara dos irmãos aí. É isso? Dona Rosane, seu Aparício, pessoal de Giruá, Jesus os abençoe, abençoe vosso lar. Muito bem, queridos. Para a gente não enrolar mais, vamos para a palavra de Deus. Mas eu faço referência ao culto de Natal, esse período do Advento, que é o período de preparação para o Natal, é um período muito importante do ano. Período, a gente sempre tem o costume de, ao menos a gente fazia isso, lá no interior a gente fazia isso, dava uma geral na casa, porque a gente ia receber visita, ia ter uma festa, ia vir gente de outros lugares, é o resto da família que está por aí, que ia aparecer, mas assim como a gente faz essa geral, essa faxina em nossa casa, alguns pintam, fazem uma reforma na casa, é tempo da gente olhar para nós e fazermos aquela faxina em nós. Deixarmos de lado ou nos livrarmos literalmente daquelas coisas que estão impedindo que a gente cresça. Estão impedindo que a gente esteja plenamente dentro do Pai. Então, final de ano é assim. É tempo de ação de graças, é tempo de render graças ao Senhor, até porque o Senhor nos concedeu este ano, nós estamos chegando ao final de mais um ano, isso é graça de Deus sobre nossas vidas. E nós já estamos nos preparando para o ano seguinte. Mas esse ano seguinte vai ser abençoado se a gente der uma faxina em nós. Nos livrando daquelas coisas que nos impedem de estarmos na presença do Senhor. E lembrem que a Bíblia diz, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nós precisamos deixar, quem sabe, algumas práticas, alguns costumes, algum modo de falar de lado. Nos livrar disso para estarmos na presença do Pai, porque na presença do Pai há vida e vida em plenitude. E é assim que nós teremos um ano abençoado, melhor. A lógica é, se eu tive problemas esse ano, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar alguma coisa, fazer algo a mais, algo diferente, para ter um ano melhor. Senão, vou repetir os erros. Senão, vai se repetir tudo a mesma coisa, ou até pode piorar, né? Então, esse é o segredo. Esse é o tempo do Advento que está chegando logo aí, né? A gente já vai se preparando para pegar, né, chaves, receber chaves da palavra de Deus, no sentido que a gente tem uma vida mais plena, mais cheia da presença de Deus. Gislaine, Maria Alice, família, Jesus abençoe este lar. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Acha aí, abra a sua Bíblia, no profeta Abacuque. Nós estamos na série de pregações, Uma Igreja que Cresce. Uma Igreja que Cresce. Nós já falamos 2 temas. Igreja que cresce transmite a cultura do céu. Uma igreja que cresce é fundamentada em propósitos bíblicos. E hoje nós vamos para o 3º tema. A Célia está corrigindo aqui. Então, nossa celebração lá em Erechim é o 17, é domingo, né? Eu estava confundindo aqui. Será no dia 16. Então, estaremos em Erechim no dia 16. Desde já, nós vamos colocando na presença do Pai, para que Ele esteja abençoando esse tempo precioso que teremos ali, para celebrar, para cultuar ao Senhor, para confraternizar, celebrar o Senhor, Deus da vida. Então, abra a sua Bíblia no profeta Abacuque, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Por-me-ei na torre de vigia,
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está por cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa é a palavra do Senhor, aqui nós damos graças. Muitas vezes a gente foca muito nos evangelhos, né? No Novo Testamento e deixa de beber da sabedoria do alto, dessas chaves preciosas que a gente recebe do Senhor do Antigo Testamento, né? Então, sim, o Evangelho, os primeiros passos da igreja, mas é importante também conhecer e beber dessa fonte de água viva, que é a palavra do Senhor no Antigo Testamento, né? Boa noite, Amarildo. Boa noite, Maria Clara. Jesus abençoe o vosso lar. Muito bem, gente. Uma igreja que cresce, uma igreja saudável, ela cresce, assim como qualquer organismo vivo, se ele é saudável, ele cresce. E nós precisamos ser intencionais na busca de crescimento. Pessoal, crescimento no sentido de crescermos em sabedoria, graça, melhorarmos em atitudes, na forma de viver, na forma de pensar. A cada passo que damos, a cada ano que vivemos, sermos pessoas mais próximas daquilo que o Senhor espera de nós. Como igreja, da mesma forma. Não somos uma mera instituição. Somos igreja do Senhor, corpo de Cristo. Então precisamos andar segundo a sua vontade. E há um princípio na igreja. Ela precisa se preocupar em ganhar almas para Jesus. É um propósito central. É uma missão central da igreja, de qualquer discípulo. E hoje, dando sequência a essa série de pregações, uma igreja que cresce nunca se desvia da visão. Visão. A visão que tratamos para a igreja que cresce tem a ver com quão longe ela enxerga a si mesma dentro dos propósitos para os quais ela foi estabelecida por Deus. O propósito que nós já lembramos, ganhar pessoas para Cristo. A igreja é do tamanho que ela se vê. Isso vale para mim e para você. Você, eu, somos do tamanho que nós nos vemos. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Aqui tem um detalhe, porque muitas vezes a gente pode ter uma visão distorcida, míope, e acaba não crescendo. A gente acaba se tornando vítima, porque eu fui perseguido, porque eu fui judiado, eu fui vítima de bullying, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, de algum tipo de violência, e a gente paralisa ali, em vez de buscar cura no Senhor. Eu fui violentado, eu fui, quem sabe, não cuidado do jeito que deveria. Tudo bem, isso aconteceu, isso gera consequências, mas você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus que Deus te empodera ao te dar uma identidade de filho e Ele te dá condições para vencer toda possível barreira, limitação, no sentido de você superar tudo aquilo e ser alguém que sabe muito bem quem é, tem uma identidade definida, identidade de filho de Deus, e assim cresce, e assim
corre atrás dos sonhos, dos planos, e Deus faz ele prosperar, Deus faz ele ser um ser humano segundo o coração de Deus, né? Por isso que essa visão que nós falamos aqui, ela precisa ser buscada no Senhor. Veja, deixa eu dar uma chave aqui interessante. Profeta Isaías. Como eu posso ter a visão de Deus? Quem me dá condições para que eu possa ter a visão do alto? Para que eu me livre das minhas limitações, da minha visão, quem sabe distorcida, limitada, e possa olhar com os olhos de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 40, o versículo 31. Diz assim, capítulo 40 de Isaías, o versículo 31. Ele diz assim, vamos ler a partir do verso 30, que fica melhor para a gente entender. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Até os jovens se cansam, desanimam, até como citei muitas vezes por alguma violência sofrida, como algum transtorno, seja ele da onde ele veio, né? Não importa, mas que gerou alguma limitação, alguma barreira, ou uma distorção na visão de si mesmo. Mas quando você se volta no Senhor, quando você espera nele, ele te dá asas como de águias. E aí que está a chave. A águia, ela voa alto e tem a visão do todo, a visão do alto, ou seja, a visão de Deus. Aí você consegue enxergar longe. Você consegue ver além de si mesmo, além do que você é agora. Além dos problemas que você está enfrentando agora. Além da doença que, quem sabe, você possa estar enfrentando. Para ter a visão de Deus, eu preciso ter asas como de águias, para voar alto. E quem me dá asas como de águias? O Senhor. Então espera nele, confie nele, busque mais dele. Amém? Primeira chave aí. Mas avancemos. Uma igreja que cresce nunca perde a visão de Deus. Você não pode perder a visão de Deus. Se nossa igreja tem firmeza em manter acesa a visão de Deus, ela precisa aprender, em primeiro lugar, que a visão de Deus para a igreja é mantida quando o primeiro amor é mantido. Você se lembra dos primeiros passos, dos seus primeiros passos na fé? Quando você compreendeu quem era Deus, do quão era urgente estar na presença de Deus, quão era bom estar na presença de Deus, a preocupação em trazer mais gente. Aí a gente pode lembrar, como Igreja Santa Semente, nosso recomeço, há um pouco mais de 7 anos atrás. De repente, nós estávamos sem templo. Estávamos numa casa muito simples, onde não tinha nem cadeiras. E ali a gente teve que começar passo a passo. Derrubamos as repartições para aumentar um pouco o espaço. Tivemos que colocar uns reforços, porque era madeira, corria o risco de cair aquele prédio, né, aquela casa. Mas ali tudo se fazia com alegria, a igreja estava grudada. O espaço era muito simples, não adiantava a gente inventar, querer reformar, porque não tinha muito o que reformar. As tábuas já eram velhinhas também, então a gente botava tinta, já ficava tudo manchado. Mas ali a gente começou a compreender
a ideia de igreja família. Ali nós começamos a viver como uma família em Cristo. Perseverantes na oração. A gente viu milagres acontecendo. A gente provou de milagres poderosos de Deus. Era cultos no domingo, cultos na terça-feira, cultos nas casas. As pessoas iam uma para a casa da outra, estavam no templo, estavam de casa em casa. Uau! Pessoas iam se achegando. Quanto o Senhor já fez. Mas a gente não pode perder esse embalo. Agora a gente está num espaço mais amplo, a gente já tem uma bela estrutura. A gente não pode perder esse primeiro amor, esse desejo de se consagrar, de fazer todo esforço possível, tudo que nós pudermos fazer para que a comunhão, a união da igreja seja verdadeira, seja sadia, para que mais gente esteja se achegando, para que cada plano, cada projeto que a gente, cada promoção que a gente colocar em prática, alcance o objetivo para o qual foi planejada. Sim, nós não podemos perder o primeiro amor. Abacuque, capítulo 2, primeiro versículo, a primeira parte diz assim: Pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. Como família da fé, tomemos posição, tome posição, vigie como uma sentinela, não baixe a guarda. Sobe na muralha e só desça para tomar posse, para conquistar, para pegar do milagre que o Senhor estiver consagrando para ti. Nunca perca de vista o primeiro amor. Não desanime. A tendência, agora está tudo bem, a gente está num espaço amplo, agora já passou. Não. Continue buscando, continue adorando, continue orando. Não pode ser fogo de palha, né? Que dá aquele fogaréu, mas do nada apaga. Não precisa ser um processo contínuo de crescimento, sadio, maduro. Para cada dia que passa a gente esteja se achegando mais pertinho do Pai. Então, se nossa igreja tem firmeza em manter acesa a visão de Deus, precisa aprender que a visão de Deus para a igreja é mantida quando o primeiro amor é mantido. Em segundo lugar, a visão de Deus para a igreja é impulsionada quando ela segue o mover do Espírito. A igreja pode ser linda, estar num local muito bem posicionada na cidade, uma localização excelente. Pode ser acolhedora, ter excelentes pregadores, uma excelente programação de eventos, mas se não seguir o mover de Deus, perde a visão. Uma igreja que cresce nunca perde a visão de Deus. Ela não pode perder a visão de Deus, senão ela paralisa. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. Abraão se tornou Abraão para viver uma nova estação. Moisés viveu 40 anos exilado, fugindo literalmente, até que uma sarça ardente apareceu diante dele, diante de seus olhos, o desafiando, o chamando. Dali Deus estava o chamando para uma nova estação. Agora de ser um grande líder. Jeremias era muito jovem. Deus respondeu a ele: não diga que és muito jovem. A todos que eu te enviar, você irá. E dirá tudo o que eu lhe ordenar. Uma nova estação. Agora, profeta. Esse é o processo. Avançar para a nova estação. Mais maturidade. Não fogo de palha. Um crescimento sadio. Na visão,
conforme o mover de Deus. Capítulo 2 de Abacuque, a sequência. Vamos reler ele todo, né? O versículo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Aguarde para ver o que Deus te dirá. Não haja por impulso, não haja movido pelo teu coração, porque os desejos do nosso coração, o nosso coração é limitado, é enganoso. Lembre-se da caminhada do povo de Deus no deserto. Havia uma nuvem. Conforme aquela nuvem se movia, eles recolhiam o acampamento, amontoavam tudo, juntavam a mudança e seguiam a nuvem. Deus. Nós não seguimos a cabeça do reverendo. Ontem a gente teve a reunião de liderança, né? Não seguimos um outro líder, né? Nós oramos, nós buscamos direcionamento da palavra de Deus para vivermos segundo o mover do Espírito. E é interessante. Há poucas semanas atrás nós estávamos orando como igreja por uma televisão dentro do nosso espaço para a gente trabalhar com o uso da mídia. A nossa televisão que nós tínhamos lá tinha estragado. E nós ficamos sem. Não podíamos simplesmente pegar o dinheiro do caixa e comprar uma, porque isso poderia trazer consequências no caixa. E a gente começou a orar por isso. Quem sabe a gente pega em prestações. Algumas pessoas já se colocaram como voluntárias. Está aqui um valor. Eu assumo 2 prestações e assim por diante. E uma das irmãs chegou e disse: precisamos ter calma. Vamos orar, mas vamos ter calma. Não vamos nos precipitar, usando um outro termo. De repente, nós temos 2. Deus ouviu a nossa oração e mais do que isso nos concedeu além do que nós pedimos. Agora nós podemos atender tanto os cultos como o Geração Criança. Os 2 espaços, as 2 salas estão instrumentalizadas para atender melhor tanto os cultos como as atividades com as crianças. Deus é bom. Deus é bom. Esse é o ano do crescimento e nós continuamos buscando crescimento. Ele vai muito além do que a gente pode ir fora do mover de Deus. Então a visão de Deus para a igreja é mantida quando o primeiro amor é mantido, quando a igreja segue o mover do Espírito. Em terceiro lugar, a visão de Deus é assegurada quando a igreja crê que Deus sempre responderá seus clamores. Nós mencionamos, nós pedimos algo e Deus nos concedeu. Nós pedimos uma televisão, Deus nos concedeu 2. Aí a gente podia citar outros tantos milagres que Deus operou. A visão da igreja não é meramente humana, não é do reverendo, não é da liderança, ela é de Deus. Ela precisa ser de Deus. E o foco é ganhar almas, conforme o mandato do próprio Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então nós precisamos ser intencionais, clamando e agindo no sentido de que almas sejam ganhas para o reino. Adoremos, nos prostremos, avancemos e desafiemos o inferno, sim. Resgatemos almas que estão sendo levadas para o inferno. Resgatemos essas vidas para Jesus, com o nosso testemunho, com nossa oração, trabalhando intencionalmente para isso. Ore intencionalmente para isso. Testemunhe intencionalmente para isso. Ficar quietos, de braços cruzados, como se nada tivesse a ver contigo, ou no sentido que, eu já conheço Deus, eu estou salvo, o resto que se vire. Não.
Como eu posso servir a Deus melhor? Como eu posso alcançar mais gente para a honra e glória de Deus? Capítulo 2 de Abacuque, o versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Lembre-se que o Senhor ouve as orações. Ouve orações, ouve os clamores da igreja. Mas muita gente não compreende isso. Então, fique no seu posto de sentinela. Tome posição. Aguarde, porque o Senhor vai muito além do que a gente pode pedir. Mas seja intencional em testemunhar, em usar as redes sociais para falar de Jesus, para levar a boa nova da salvação, para que se possa ler mesmo que se passe correndo. O diabo odeia a igreja que clama. Mas eu, como pastor, eu quero mesmo que ele morra de ódio. E eu quero ver almas sendo ganhas para Jesus. Esse deve ser o seu desejo também. Almas sendo resgatadas para Jesus. Ore, clame por seus queridos que ainda estão longe de Jesus. Ore intencionalmente, coloque lá no papel os nomes das pessoas pelas quais você vai orar intencionalmente. Testemunhe quando for necessário, quando surgir uma oportunidade. Fale de Jesus, usando as redes sociais, os grupos de WhatsApp, se compartilha tanta coisa. Compartilhe a boa nova da salvação, versículos bíblicos. Essa live, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Sim. Clame com fé, porque o Senhor responde orações. Dona Gessira, boa noite, família. Jesus abençoe vosso lar. Vamos lá. A visão de Deus para a igreja é mantida quando o primeiro amor é mantido. É impulsionada quando ela segue o mover do Espírito. É assegurada quando a igreja crê que Deus sempre responderá seus clamores. E em quarto, para nós finalizarmos, a visão de Deus para a igreja é transmitida quando ela se torna empática às necessidades dos que se perdem. O problema de algumas igrejas é que elas desejam ser simpáticas. Mas Deus nos chama para a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma com que elas agem e pensam. Aí me lembra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma ganhasse alguns. Fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma eu ganhasse alguns. Mostrando a sua essa característica de se tornar, de se colocar no outro, no lugar do outro, e dentro da forma do outro viver, de pensar, falar de Deus. Anunciar as boas novas do Senhor para a vida da pessoa. E aí que está um detalhe. Uma igreja que não muda, ela endureceu seu coração em virtude da tradição. Vocês sabem que eu estudei num seminário católico e um dos meus mestres dizia que os anglicanos não sabem orar se eles não estiverem com seu livro de oração comum nas mãos. Que coisa triste, né? É como se eu não soubesse conversar com meu pai. Como se eu não soubesse conversar com um amigo. Você não conversa com seu cônjuge? Você não conversa com sua mãe, com seu pai? Você não conversa com seus filhos? Pois é, você tem que conversar com Deus. Agora, para conversar com seus queridos, você não usa um documento,
algo escrito aqui, né? Para você só usar palavras certinhas, termos, quem sabe, difíceis, impactantes, que chamam a atenção. Não! É claro que isso daqui é um livro precioso. Modelos de oração, orações antigas. Preciosíssimo este livro. Essa liturgia oficial, ela não serve como base, como modelo. Mas eu não preciso estar apegado, não. Eu só posso celebrar um culto se eu tiver com esse livro aberto. Eu não posso orar por você porque eu não estou com o meu livro de oração comum nas mãos. Não posso estar... Aquela dinâmica do templo só tem bancos. Não posso mexer nos bancos porque, meu Deus, eles foram colocados assim. Não, se for o caso, bagunça. Se for o caso, tire-os dali. Como a gente faz de vez em quando, tira todas as cadeiras, coloca lá um pula-pula, coloca mesas pra gente celebrar, pra gente brincar, pra criançada brincar, jogar até uma bola lá. A gente tira o altar, bota lá mais mais coladinho na parede, para ter mais espaço para as crianças brincarem, para a gente conviver, para a gente confraternizar. A pintura do templo ainda é branca. A parte de trás do templo é um escurinho assim. Mas por que não? Pintar de preto, pintar de outra cor, não importa. O importante é nos mantermos firmes na mensagem. Fiéis a esse livro, a Bíblia. Ou seja, nós não podemos mudar a mensagem. Por isso, veja a segunda parte desse versículo, né? Capítulo 2 de Abacuque, versículo 2. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa se ler. Ou seja, você precisa transmitir, precisa escrever graúdo para que enxerguem de longe, escreva. Precisa pintar de uma outra cor o templo, nós vamos pintar. Precisa tirar as cadeiras de lá, nós vamos tirar. Nós não vamos ficar presos a isso. O importante é a visão. É importante que a mensagem se mantenha firme. Importante é manter o conteúdo, o evangelho, a palavra de Deus. A fé em Cristo vem antes do apego a uma denominação. Então devemos facilitar a leitura, facilitar a compreensão da palavra de Deus. Sim, queridos. Nós precisamos, como Paulo, nos fazer de tudo para com todos, para que de alguma forma nós ganhemos alguns para o reino. Uma igreja que cresce, e por que não dizer, um crente que cresce na fé. Ela se move pela visão de Deus. E essa visão é mantida quando o primeiro amor é mantido. É impulsionada quando ela segue o mover do Espírito. Não é o que eu penso, não é o que o meu coração, não é o que nós planejamos, mas o mover de Deus. Nós seguimos o mover de Deus. É assegurada quando a igreja crê que Deus sempre responderá a seus clamores. Sim, Deus responde orações, Ele responde. Ele continuará respondendo, sim, indo muito além, muitas vezes, do que a gente pede. A visão de Deus para a igreja é transmitida quando ela se torna empática à necessidade das pessoas. Ou seja, ela se coloca no lugar do outro. Ela fala conforme a linguagem, conforme a cultura do outro. Os adultos ficam no espaço celebrativo, onde se fala a linguagem de adultos. As crianças ficam no seu espaço, onde se fala a linguagem de criança. Fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma ganhasse alguns para Jesus. Você está pronto para andar segundo a visão de Deus? Busque, reflita sobre cada versículo que nós lemos aqui, cada afirmação. E busque
nunca perder a visão de Deus. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Pessoal daqui, de São Gabriel, domingo, 9 horas nós temos encontro e nós vamos seguir essa série de pregações com o próximo tema, né? A quarta pregação dessa série. E o pessoal que nos acompanha através das lives, próxima quarta-feira, é claro, estejam conectados conosco para nós estarmos juntos buscando da presença de Deus e partilhando aqui o quarto tema dessa série de pregações. Uma família que cresce, nós já falamos sobre transmitir a cultura do céu, ser fundamentado nos propósitos bíblicos, hoje nunca se desvia da visão, e o quarto tema, abraça a missão. Então vamos, domingo, falar sobre abraçar a missão, e quarta-feira, né, na live, a gente vai além, a gente sempre traz algo a mais. Vamos abraçar a missão que o Senhor nos confia, né? Vamos orar, queridos? Vamos conversar com o Pai? Vó Diva compartilhou aqui pedindo por nossa igreja que Deus derrame o Santo Espírito, o Espírito Santo sobre todas as famílias. Amém. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Quem somos nós, como pessoas, como igreja, para achar que podemos viver sem o Espírito Santo? Então sim, nós precisamos orar intencionalmente para que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre toda a família, sobre toda pessoa que de uma ou de outra forma é ligada a essa família de fé e assim nos impulsiona a andar segundo a visão dele. Amém? Vamos avançar, vamos orar, vamos conversar com o Pai. Você, onde estiver, se prostre, converse com o Pai. Eu vou estar dirigindo a oração aqui, mas você, onde estiver, converse também com o Pai. Coloque seus clamores, seus pedidos, na certeza que Deus ouve os clamores do seu povo. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti. Nós adoramos ao Teu santo nome. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és Deus, o Senhor que governas todas as coisas. Tu estás no Teu santo trono, governando. Governas, isso nos traz paz, nos traz tranquilidade, porque Tu estás no controle. E no momento que eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, a minha vida também entra dentro desse controle. Obrigado, Jesus. Obrigado por nossa vida, este dom precioso. Obrigado por nossa família. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, Tua provisão sobre nós. E com o coração agradecido pelas bênçãos que temos recebido, nós clamamos na Tua presença, na fé, na certeza de que Tu ouves nossos clamores. Nós pedimos pelas nossas famílias, que Tu derrame o Seu Santo Espírito sobre cada família, ligada de uma ou de outra forma, Anglicana Santa Semente. Enche-nos da Tua presença, nos assistindo em nossas fraquezas, guiando nossos passos para que andemos segundo a Tua palavra, a palavra da verdade. Guia nossos passos através do Teu Santo Espírito, ó Deus. De forma especial, nós oramos pelas nossas crianças. Cuida, Paizinho, da criançada. Pela Tua palavra, nós sabemos que delas é o reino de Deus.
Nós clamamos e as colocamos nas tuas mãos, sob o teu cuidado. Seu ambiente de estudo, a escola, seus professores, colegas, onde estiverem, que a tua mão poderosa esteja os cuidando, protegendo, abençoando, e que eles cresçam em sabedoria e graça e estatura diante de ti e diante dos homens. Sim, Pai, abençoa, Pai, nossas crianças. Nós lembramos de nossos queridos que se encontram enfermos, que estão lutando contra alguma enfermidade, contra algum vício. Ó, Deus, vem operando cura, milagre, restauração sobre a vida dos teus filhos. E aqui nós lembramos de forma especial de Rogério, de Zulmira, de Débora, de Aida, de Ernestina, de Caroline Terres, de Stephanie, de Carlos Alberto, de Camila, de Leomar, de Amarinto, de Éder, de Lucimar, de Edenilson, de Leandro de Vargas. Vem, Paizinho, sobre cada um, derramando da tua bênção, da bênção da saúde, trazendo restauração, cura, libertação sobre a vida de teus filhos. Demais queridos nossos que possam estar enfrentando alguma enfermidade, vem, Jesus, com teu poder. Aqueles também que estão lutados, vem trazendo paz para esses corações, inspirando-os, encorajando-os para seguirem adiante, na certeza de que a tua mão poderosa está os guardando, protegendo, fortalecendo, confortando. E assim, ó Paizinho, entregamos nas tuas mãos cada família, cada pessoa que está sendo alcançada através dessa live, desse vídeo. Abençoa cada lar, enche esses lares da tua presença, Pai. Conceda conforme nosso clamor, nosso pedido. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ouça as nossas orações, nossos clamores. Essa semana que se segue, Paizinho, vá à nossa frente, com a tua mão poderosa, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Programação da igreja, programação já incluindo final de ano. Desde já nós colocamos nas tuas mãos para que seja um tempo precioso na tua presença, que nos impulsione a uma nova estação cheia do teu sobrenatural. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos em tuas mãos unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado. Agora nós deixamos gravado no Instagram, nesta página, no Facebook e no YouTube. Você pode compartilhar com alguém mais, com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra, um direcionamento, mais da visão de Deus sobre sua vida. Faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Seja também instrumento de Deus na vida de tantos outros que precisam do direcionamento, da visão de Deus sobre suas vidas. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. E vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.